Inter iniciou o gauchão com o time todo reserva. Depois usou um misto na segunda rodada e na terceira de novo com reservas. Na quarta, contra o Inter de Santa Maria, a tendência é titulares. E aí se fala em força máxima, que daí no domingo também contra o Grenal, força máxima. E aí depois tem o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, força máxima. Vaguinha, força máxima é um fire os próximos 3 jogos? Então, Cacau, desculpa, estranha um pouco, né? O fato de o Inter, que sofreu tanto com a questão física no ano passado, escolher essa estratégia para a abertura do Campeonato Brasileiro, com um jogo no Beira-Rio, é verdade, né? Diante do torcedor, um jogo mais fácil, teoricamente. Acho que o Pesolano, inclusive, pode rodar o elenco, né, no segundo tempo. Mas tem Grenal e depois a abertura do Campeonato Brasileiro, uma competição onde a gente sofreu muito, né? Então, eu tô estranhando justamente a justificativa que apareceu em uma das narrativas, ou na principal narrativa, é que faltou fôlego para o Inter ao longo do Campeonato Brasileiro. E começar assim, com 3 jogos em sequência com o mesmo time, chama a atenção. A gente não conhece ainda muito bem a metodologia de trabalho do Paulo Pesolano. Eu não sei se daqui a pouco ele não é de rodar o elenco também. Arruma essa esponja. Mesmo no Campeonato Brasileiro, variando a escalação de um jogo para outro, né? Tô muito curioso para saber qual vai ser o planejamento, mas o Inter não tem elenco para suportar 3 jogos em sequência em alto rendimento. Então eu vou tirar um pouco do peso desse jogo de amanhã contra o Inter de Santa Maria pela fragilidade dos adversários do Campeonato Gaúcho, e o Inter SM está mostrando que não é o adversário mais forte, né, que o Inter vai ter ao longo da competição. Para ti, quarta é reservas. Quando? Quarta. Amanhã? Não. Amanhã é força máxima. Não, amanhã tem o time titular, tem que jogar. Só que o que eu acho? Eu acho que amanhã, pela fragilidade do adversário, tu faz os primeiros 45 minutos e começa a rodar o elenco. Aí tu começa a tirar. Entendi. Tu tem começa 5 trocas. Com os principais e tu vai tem 5 trocas para fazer. Daí o Grenal vai ser com os titulares também, né? Mas também tem um peso diferente. Eu respondendo a interativa, não é respondendo a interativa, é um tópico aí, eu já vou me antecipar. É óbvio que o jogo de quarta-feira da outra semana contra o Atlético Paranaense tem mais peso. Qualquer ponto vai ser importante para o Inter na disputa do Brasileirão, porque a gente sofreu muito. E com o mesmo elenco, qual é a tendência? Que a gente sofra para conquistar o primeiro objetivo, que é qual? 45 pontos. Então, a vantagem do Inter dá para dizer que é jogar os 3 próximos jogos em casa também, né? Também, não ter uma viagem nesse meio do caminho ajuda. Também tem isso, né? Também tem isso. Então, assim, o calendário normal vai ser esse, né? Quarta e domingo. Então, utiliza esse jogo contra o Inter de Santa Maria, estica a corda da galera no primeiro tempo e depois vai administrando os jogadores titulares, pensando no Grenal e também contra o Atlético Paranaense. E aí, Munari? Sabe que eu tava pensando durante Eu não sei se não vai ser um Grenal esvaziado, tá? Pensou nas suas séries. Se o Inter ganhar do Inter de Santa Maria, o Inter vai a 9 pontos, tá? Tá classificado. Tá. Acabou esse negócio de classificação no Gauchão. O Inter tem uma estreia contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, que o Inter precisa, depois do Brasileirão que fez, começar bem. Sim. E tem uma questão no futebol que também é política. Um nome que foi falado como treinador do Inter foi o Odair Hellmann. A direção não contratou o Odair, contratou o Pesolano. Se o Pesolano começa o Brasileirão perdendo para o Odair Hellmann, já cria um clima terrível. A crise. O jogo do Grêmio contra o Fluminense veio para quarta-feira. A do Odair, acho que não. Então acho que o Inter vai com o time titular na estreia. Tem que ir. Absoluta. Tá, o Grêmio e o Fluminense vai ser quarta-feira. Sim, os dois, a dupla Grenal joga na quarta. Tá, os dois provavelmente vão chegar no Grenal classificados. Se o Grêmio ganhar esse jogo do Guarani, aí também vai a 9. Tem chance do Grenal Por que eles vão botar o time titular num Grenal 3 dias antes da estreia no Brasileirão? Esse é o nosso Sendo que o treinador do Grêmio, o Luiz Castro, tem um pensamento europeu, então eles valorizam muito mais a Liga do que a gente valoriza. O campeonato de pontos corridos nacional, para eles, tem uma importância muito maior. Lembra que a gente já viu eles poupando na Copa do Brasil, que não era o comum no Brasil. A gente sempre priorizou no Brasil a Copa ao Brasileirão. Os portugueses mudaram isso aqui. Eu não sei se daqui a pouco não vai dar os dois dar uma mesclada no Grenal. Porque se o Inter for com titular, o Inter não vai fazer titular quarta, domingo, quarta.
Pois é, E aí, esse é o pensamento. lembra- Essa é a nossa pergunta. Será que o Inter consegue fazer esses 3 jogos com... 2000 Vai ter que fazer o ano, na real, né? 2018, Cacau, ou 18? 19. O Inter tava na pré-Libertadores, jogando contra não, era Libertadores, sei lá contra quem. Tinha um jogo contra o Palestino lá. E ficou uma dúvida se o Inter ia jogar com titular ou reserva o Grenal. E o Grêmio colocou, a escalação do Grêmio, o Grêmio ficou esperando o Inter chegar no Beira-Rio. O Inter foi sem os jogadores titulares, o Renato escalou o time reserva. O Renato tinha 2 escalações. O Grêmio ganhou 1x0, gol do Léo Gomes. O Renato tinha o time Os dois titular. times completamente reserva. Caso o Inter fosse com titular, o Renato ia botar o time titular. Se o Inter foi com reserva, o Renato botou o time reserva. Eu não sei se daqui a pouco começar a vazar informação daqui. O Inter pode ir com misto, o Grêmio vai com misto, ou vazar que o Grêmio vai com misto, o Inter vai com misto. Não, isso aí, se for essa estratégia, nem precisa vazar. Os caras estão jantando juntos aí, Abel, Filipão, pela ótima relação que tem. Esse Grêmio não decide nada. Não vai, tem matéria, não tem no Globo Esporte? Sexta-feira. Depois do BBB, Não às vai 11 da contar, noite. não vai entregar aí os... É um programa especial, tá? Um papo com Abel Braga e Filipão, mediado pela nossa Alice. Filipão. Sexta-feira, tá incrível esse papo. Filipão, vamos com reserva no Grenal. Filipão, é isso, tia, não sei. Beleza. Se for isso, se acerta por telefone entre os dois. E aí agora, tá assinado. Eu acho estranho esticar a corda justamente agora, antes da abertura do campeonato, mas tem que jogar com os titulares o Grenal. Tem que jogar os titulares com o Grenal por um simples motivo. Os titulares têm que entender a mecânica do Paulo Pesolano. Então, um jogo só antes, que é contra o Inter de Santa Maria, que vai ser amanhã com os titulares, não é suficiente. Bota os caras para jogar. E vamos combinar o seguinte, a diferença de quem tá jogando para quem tá no banco... Não tá muito grande. Não é muito grande. Quem? Não, Cleiton Sampaio é banco. A zaga reserva é Cleiton Sampaio. Quem é a zaga titular? É Félix Torres e Agora o Félix e deve Mercado. estrear no domingo. Tá, né? reserva é Cleiton Sampaio, sim. O ataque, se não joga o Borré, joga o Raikkonen. Tá, mas o Félix Torres, eu não sei se joga, gente. Deve estrear domingo no Se Grenal. jogar o Juninho Talvez no fique Grenal. no banco amanhã. Tá, mas tem que pior, no vídeo hoje. Félix Torres não joga, tá? Daí a zaga titular é Mercado Mas e o Félix Juninho. Torres não chegou ontem. Sim, mas tava treinando. Sim, mas estava treinando. A zaga né? titular é Mercado e Vitor Gabriel. Tá, então, aí a reserva é Juninho e Cleiton Sampaio. Por enquanto é. Aí se o lateral esquerdo vai ser o Guri, o Alisson. O lateral direito é o Bruno Gomes, joga o Aguirre. O Bernabé ou lateral? Lateral esquerdo, tá, e o segundo reserva é o Alisson. Sim. Então, o time de reserva do Inter, a diferença é bem grande. Os volantes reservas. Quando não joga o Alan Patrick, joga quem? Mas os volantes já são quase reservas. Então, né? os reservas dos ruins são piores que os ruins. Não, a diferença do Ronaldo pro Richard é isso. A diferença do Ronaldo pro Richard é mínima. A boa tese. O reserva do ruim Reserva do ruim é pior do que o ruim. Eu Vê? não vejo. Olha só uns recados da galera aqui. O Calvin, vão jogar só 2 competições o ano inteiro. Querem poupar o quê? Isso é importante a gente falar. Essa questão não é... Não é o poupar. É o início, é o início. Vai ser a primeira... o nível de carga em 7 Sim. dias. É óbvio que para o Inter enfrentar o Inter de Santa Maria, por mais que o Inter jogue com titular, não vai jogar com a corda totalmente esticada. Mas olha aí, deu bobeira o Grêmio que botou ali contra o São José e tomou, gente, perdeu. não é perder, nós estamos falando de carga física. Tá, isso Tá? eu Não é o entendi. resultado do jogo. A gente tá vendo o Campeonato Gaúcho, né? Então, o que eu coloco, e eu acho que o Inter e serve para o Grêmio de alguma maneira, eu não coloco, tá, Vaguinha? A rodada de quarta-feira agora, que Grêmio e Inter jogam praticamente no mesmo horário, eu não coloco isso como análise física para o jogo de quarta-feira da semana que vem. Tá. O Grenal eu coloco. Porque o Grenal é às 8 horas da noite e o Grenal não é um jogo de cuidados físicos. Tá, peraí, antes de tu concluir, vamos começar o nosso próximo fio, que é justamente isso. Qual que é o jogo mais importante, tá? A gente quer saber qual é o jogo mais importante, se é o Grenal no domingo ou se é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é na quarta-feira que os dois jogam, Inter e Atlético Paranaense e Fluminense e Grêmio. O Inter joga em casa as 3 próximas a rodada rodadas. mais importante é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá. O Grenal da primeira fase do Campeonato Regional vale a flauta 45 minutos depois do jogo. Ele não leva a lugar nenhum, ele não muda o campeonato, não tem nada a primeira fase o Grenal
é um jogo legal, que a gente curte, porque a gente gosta da competição, é um parâmetro legal, porque o Inter e o Grêmio jogam a Série A do Brasileiro, mas ele não leva a lugar nenhum. Concordam comigo? Não decide nada. Não leva a lugar nenhum. Então, Só que ninguém quer perder. não, é óbvio. Pelo legal do jogo, tá tudo certo, a nossa Tá. rivalidade a gente valoriza muito. Agora, a primeira rodada do Brasileiro, ela mexe muito, inclusive com o anímico do torcedor. Pega o exemplo do Inter, que vem tão machucado e perde em casa, tu reacende a dor. Obviamente, tu parte para isso. O Grêmio é um pouco diferente, joga contra um time grande, fora de casa também. O empate com o Fluminense lá é um baita no resultado, tá tudo certo. Mas comparar... Eu concordo com Até tudo. porque, olha só falando das próximas 2 rodadas da Série A, tá? Na segunda rodada é Flamengo e Inter, e Grêmio e Botafogo. Então. E aí, a terceira rodada tem Palmeiras pro São Inter. Paulo e Grêmio, e Inter e Palmeiras. E aí, Inter é obrigado a ganhar na estreia. Aí é que tá o detalhe. Tá? Eu concordo com tudo que o César disse, eu acho que o Munari concorda também. Só que tem um detalhe. O combo. O que é o combo? Qual que é o combo que tu vai baixar aí? O combo é o seguinte. Qual que é? Grenal, Tá. Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Não é brincadeira. Pra quem tá começando um trabalho, tu perder as 4, ou tu ir mal aqui, a turbulência pega, o Munari sabe. Mas a turbulência não, pega. vai ser muito mais rápido tá? que antes. A turbulência pega. Agora, Mas o que então, mas se tu perdeu o Grenal com misto, não é menos do... Não, tu esvaziou o Grenal. se tu ganha o Grenal, é isso que eu quero dizer. Mas o Se Grenal- tu ganha o Grenal, estica a corda, ganha o Grenal, opa, ganhou o Grenal. Aí Perde tu pro Atlético Paranaense. E perde pro Flamengo. Não, é terrível. Então, perdeu as 3 primeiras, tá? Em qualquer terrível. cenário, ganha o Grenal, ganhou o Grenal, tá? Empata com o Atlético Paranaense no Beira-Rio, perde para Flamengo e Palmeiras, fez 1 ponto em 9. Tu tá pressionado igual. E aí tu vai jogar, sabe o que tu vai jogar depois? O Grenal que vale de fato, que é o da final contra o Grêmio, ou semifinal, ou sei lá o quê. E porque tem outra questão, essa questão física depois desse jogo, tu tem só o Caxias lá, o Inter e o Grêmio e o Juventude? A última rodada. Esses jogos não vai ser time reserva certo, porque é em meio ao Brasileirão e os dois vão estar classificados. Só que depois vem o mata-mata. Tu vai colocar o titular, tu vai poupar no mata-mata? Porque tem a carga física, esses caras não vão fazer em 5 semanas 9 jogos. O jogo para poupar, o jogo a preservar é agora. É o da semana que vem, o da última rodada, e tu tem mais uma, ou essa semana, ou o Grenal. Cara, o Inter tinha que matar no peito, alguém chegar lá, matar no peito e dizer assim, ó, gente, esse ano o gauchão vai ser com os reservas. Esse ano aconteça o que acontecer. Fazer que nem o Atlético Paranaense fez, não sei se continua fazendo. Fazia muito com o Sub-23. O Atlético Paranaense né? botava o Sub-23 pra jogar e depois... Tu viu Claro. a notícia no Rio ontem? A notícia no Rio Sub-20, né? O Flamengo jogando todo com Sub-20. Aí ontem a notícia é que eles apressaram um pouco pelo medo de rebaixamento do Flamengo. Perdeu todos os jogos. Né? Com medo de rebaixamento do Flamengo no Campeonato Mas Carioca. no gauchão tem? Hã? Pra dupla Grenal? Já não tem. Não, o Grêmio entra agora com a Não, já pontuação não que tem. então já não cai mais. Já não tem.